Oi, queridos! Fizeram a atividade? Então, retomando e exercitando, né? Tinha um box explicativo ali que falava da derivação imprópria, como a prof já explicou bastante, né? E ali dizia que o processo de formação de palavras em que há mudança apenas na classe gramatical, né? Não há alteração na forma da palavra, né? Ela apenas muda de uma classe gramatical para outra. Aí tem os exemplos de substantivo que viram adjetivos, verbos que viram substantivos, adjetivos que viram advérbios. Leram ali a explicação para fixar bem, tá bom? Então vamos à atividade. Vamos corrigir a atividade, que diz assim: nas frases a seguir, uma das palavras sofreu uma derivação imprópria. Indique a frase em que isso ocorreu e justifique a sua resposta. Aí tem a frase 1, que diz assim: todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. A outra, a frase 2, li toda a história e encontrei um porém nela. Circula qual é a palavrinha, pessoal, que você acha que sofreu uma derivação? Exatamente, a palavra porém, tá? Então, porém é o que sofreu uma derivação. Em quais das orações, pessoal, que ela sofreu? Isso, na segunda oração, ela sofreu uma derivação imprópria. Por quê? Nós conhecemos o porém como uma conjunção, ok? E no segundo caso, na segunda oração, ela passou a ser usada como um substantivo. Então, é isso que você deve ter colocado, tá? A palavra porém é uma conjunção e passou a ser usada na segunda oração como um substantivo. Lá onde diz, li toda a história e encontrei um porém, por causa do uso desse artigo indefinido, um porém, tá? Foi transformado em substantivo, ok? Vamos lá! Na frase 2 diz assim: nas frases a seguir, identifique qual é a palavra que sofreu uma derivação imprópria e a mudança da classe gramatical que aconteceu, certo? Então vamos lá. Na frase 1, o jantar estava delicioso. Nós conhecemos a palavra jantar, circula lá jantar. Nós conhecemos a palavra jantar, né? Claro, isso dentro de um contexto, tá? Como sendo um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, ok? Só que ali tem um o antes, o jantar. Então, o verbo jantar foi usado como substantivo. É isso na letra A, tá bom? Circula o jantar e escreva: o verbo jantar foi usado ou passou a ser substantivo, ok? B. Seu olhar me encantou. Circula o olhar. Nós conhecemos olhar como verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha. Foi colocado o antes, o olhar. O que aconteceu então? Circulou o olhar e escreve: o verbo olhar passou a ser um substantivo por causa desse determinantezinho aí, tá bom? C. Não fale tão baixo
que eu não entendo. Nós conhecemos o baixo como um adjetivo, certo? Nesse caso, o que aconteceu? O adjetivo circula o adjetivo baixo passou a ser um advérbio, que é a forma de falar baixo, ok? Então coloca lá, o adjetivo baixo passou a ser um advérbio, ok? Na D, os bons serão recompensados. A palavra bons, nós a conhecemos como isso, adjetivo, tá? Mas como ali está antecedido pelo artigo os, passou a ser isso, um substantivo. Então, circula o bons e diga, o adjetivo bons passou a ser um substantivo, ok? Na letra E, o que você circula ali? Cantar. Cantar nós conhecemos como, na classe gramatical, verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta e assim por diante. Só que ali foi usado o cantar dos pássaros me encanta. Tem um o antes novamente. Então, o que você justifica? Circula o cantar e diz o quê? O verbo cantar passou a ser substantivo, ok? Na F, bravo, excelente sua apresentação. Nós conhecemos a palavra bravo comumente como um adjetivo. Ele está bravo. Nesse caso, como foi usado assim, bravo, e tem um ponto de exclamação, e dentro do contexto a gente vê que é um elogio, como se estivesse aplaudindo, né? Tá? Esse bravo passou a ser uma interjeição, ok? Então coloque lá, bravo, o adjetivo bravo passou a ser uma interjeição, ok? Na G, falei alto para que ela me ouvisse. A palavra em questão aqui é alto, certo? Alto, baixo, nós o conhecemos como adjetivo. E aqui, falei alto, está perto de um verbo, está se referindo à maneira com que foi falado. O que aconteceu? Se transformou em um advérbio. Então, circule o alto, certo? E diga, o adjetivo alto passou a ser um advérbio. Ok? Número 3. Leia a tira a seguir e assinale a alternativa que seja correta. Aí tá lá o menininho perguntando pro pai, né? Por que é separado, né? Lembra do uso dos porquês? Por que é separado? Aí o pai responde, porque não é junto. Outro tipo de porquê, tá? Aí o menino insiste, mas por quê? Né? Por quê? No final da frase, acentuado, né? Aí o pai responde, o porquê, o porquê, acentuadinho, porque é um substantivo nesse caso, tá? Ou porque eu não sei, tá? Então, relembra aqui os 4 tipos de porquês e vem a atividade. Nessa tira, ocorre uma derivação imprópria. Em quais das palavras? Separado? Mas? Porquê? Ou eu? Exatamente a letra C, no porquê. Só que pede para você justificar. Gente, a palavra porquê, dessa forma aqui, é usada como uma conjunção, certo?
e usada dessa forma aqui é um substantivo. Então, coloca lá, tá? Que a conjunção porque, dessa forma escrita aqui, tá? Acompanhada do artigo, passou a ser um substantivo, ok? Essa é a explicação. Número 4. Na frase a seguir, indique qual é o caso de derivação imprópria e justifique-o, né? Seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Qual é a palavra que sofreu uma derivação imprópria? O segundo uso da palavra paciente. Pode colocar ali, tá? Então, no segundo uso da palavra paciente, pois paciente, ali onde diz seja paciente, quer dizer seja tranquilo, seja calmo, é um adjetivo, tá? Então, a palavra paciente é um adjetivo que passou a ser um substantivo no segundo caso, onde diz para não ser paciente no hospital. Ok? Simples, né, pessoal? Eu tenho certeza que vocês estão compreendendo. Agora, para dar sequência ao nosso trabalho, vocês vão fazer a página 4 e a página 5, tá? Desse nosso livro de atividades, que é sequência desse conteúdo, derivação imprópria, ou seja, quando uma palavra nós conhecemos dentro de uma classe gramatical e ela sofre uma mudança dentro de um contexto claro, tá bom? Bom trabalho e um beijo!